Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou Igor Leão e não importa se eu estou em Galápagos ou Datário, o que me permite viver é a minha poesia. Caraca, hein? Nossa, que bonito. Oi, aqui é a Graciele Ruiz e lembre-se, nada é fácil, nada é de graça. Se quisermos muito algo, devemos lutar para tê-lo. Caramba, É isso. Oi, gente, eu sou a Malu Horácio e nem só de café vive um leitor, mas também de um bom livro. Principalmente de um bom livro. Fala galera, aqui é o TM e autoras nacionais. Onde vivem, o que fazem, o que comem, será que elas dormem? Não perca, hoje o podcast do Papo Nerd. É isso aí, já com esse início, né, queremos dizer que neste episódio estamos aqui com Malu, né, que já é de casa, e Graciele Ruiz, nesse crossover, né, entre Galápagos e Datário. Vamos conversar um pouco sobre os livros, a escrita, né, todo o processo de criação dessas duas autoras, né, nacionais de ficção e fantasia, né, neste episódio. Mas antes, Thiago, vamos dar uma passadinha no nosso mural. Isso aí, mural! Bem, Thiago, hoje no mural aqui do Papo Nerd, lembrando que o mural é sempre patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro, lá no Instagram. Lá você pode encontrar livros de todos os gêneros, novos e usados, a preços bem acessíveis. E também encontra kits e coleções de sagas, Thiago, podendo fazer sempre alguma encomenda, troca ou até mesmo vender o seu livro usado para o sebo. E o pagamento pode ser feito através de PagSeguro, depósito bancário, boleto bancário ou ainda à vista para quem é daqui de Itaperuna. O sebo virtual envia os livros para todo o Brasil e o frete é sempre a combinar. Então aproveite e dê uma passada no Instagram IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça logo o seu pedido. E este episódio é patrocinado pela Medieval Burger. Isso aí, a Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Isso, eles possuem sede em Muriaé, Minas Gerais, Bom Jesus, no estado do Rio e no Espírito Santo, e aqui, Igor, em Itaperuna, que fica lá na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça a domingo, das 19 horas às 23h30. E você pode também visitar o perfil deles lá no Instagram, Medieval Burger, e consultar o cardápio online. Ou pode também baixar o aplicativo Medieval Burger lá na Play Store. Você pode fazer o seu cadastro, fazer o pedido também pelo WhatsApp. Os números estão lá na bio, no perfil deles no Instagram. E olha só que bacana, Igor. Eles trabalham com delivery, ou você pode fazer o seu pedido e retirar na loja, no estilo drive-thru. Lembrando que o pedido mínimo é de R$12. Vale dizer que toda semana tem promoção na quarta medieval e todo mês tem o burguês do mês. É só acompanhar pelo Instagram,
a Medieval Burger. Isso aí, galera. Medieval Burger conosco nessa jornada. É isso aí. E esse episódio do podcast do Papo Nerd também é patrocinado pela Código Kid Itaperuna, Thiago. Isso. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica de Itaperuna, que é especializada em programação de jogos e youtuber. E o foco é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia. E para quem é de Itaperuna, a sede fica ali no Edifício Milênio, no centro de Itaperuna, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. Isso. E você pode conferir também lá no Instagram, códigokid.itaperuna, encontrando várias dicas lá no feed. Entre elas, a possibilidade de fazer oficinas de influencer e Minecraft de forma gratuita e pela internet. Vai perder essa oportunidade, Igor? Pois é, né? E que oportunidade. E vale lembrar do cupom de desconto, né, Thiago? Isso aí. Para quem é ouvinte do Papo Nerd, você pode usar o cupom Papo Nerd e conseguir 10% de desconto na escolha do seu curso. Olha só, aproveite e vá fazer um curso e usar logo o seu cupom de desconto. É isso aí, aproveite, não perca essa oportunidade. E se você não quer ouvir os recados e os abraços do Mural do Papo Nerd, pule para 12 minutos e 38 razões para ler autores nacionais. Espaço dedicado aos padrinhos e madrinhas do projeto. Cristina Munaro. E para quem quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Mas você que já nos acompanha, né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Muito bem, Thiago, então agora vamos para as nossas ressalvas relacionadas ao episódio 22 de La Casa de Papel. Primeiro, assim, para esclarecer um pouco aqui, a gente ficou um pouco confuso com essa nomenclatura de temporada, de parte, né? A gente ficou um pouco confuso na hora de decidir isso aí. Eu dei uma olhada aqui por alto e o que a gente pode perceber é que a primeira temporada original a Netflix comprou e aí ela fez uma reedição ali e dividiu em duas partes, né? Parte 1, parte 2, primeira temporada. Aí, aproveitando essa pegada, ela fez a segunda temporada dividindo em parte 3, parte 4, né? Então, só para ficar um pouco mais claro isso, a gente não sabe como vai ficar agora essa parte 5, não é? Ou quinta temporada, né? Mas a gente está aguardando ansiosamente por isso. E outra coisa é a respeito da letra, né? Que eu falei que ela tem... a letra dela tem um significado, né? A letra da canção, né? Bella Ciao. Exatamente, Bella Ciao. Ela é uma canção que virou um símbolo de resistência, né? Que é entoada, né? Aí pela série, pelos personagens ali. Então eles trouxeram essa canção, já foi entoada lá por toda a Itália, né? Por conta do aniversário da libertação do país do nazifascismo, né?
Isso. Então, aí contra Benito Mussolini lá e tal, vale a pena quem se interessar, né? Fazer uma busca aí na internet, rapidinho você acha aí sobre isso. Então é só mesmo para complementar essa questão que a gente trouxe aí. Então, ressalvas feitas, vamos para os recados. Isso aí, um recado super importante aí. Sorteio, galera, lá no Papo Nerd, finalizando agora no mês de setembro. Então, possivelmente, você que vai estar ouvindo esse episódio agora, se estiver ouvindo antes do final do mês de setembro, você tem a oportunidade de ir lá e participar no Instagram do Papo Nerd Oficial. Dá uma olhada lá nos destaques, procura por sorteio. Tem 2 sorteios rolando lá, galera. Um é o livro que a gente já está cansado de falar aqui, aquela versão linda da Dark Side Books, Alice no País das Maravilhas. E o outro sorteio é com a galera do Medieval Burg. A gente está cedendo aqui um box de livro da Marvel, né? Vingadores, todos querem dominar o mundo, e Novos Vingadores Motim, que ainda vai de brinde um copo super transado aqui, bem estilo quadrinhos, galera. Mais um kit de lanche lá da Medieval Burger. Então, 2 sorteios aí bacanas para você ir lá conferir e participar. Então, sigam as regras, isso é muito importante, e boa sorte a todos. É isso aí. Então, corre lá, acessa lá o nosso perfil e participe do sorteio. Mais algum recado, Thiago? Recado? Não, acho que agora é os abraços mesmo. Agora os abraços. Então vamos partir para os abraços. E os abraços de hoje vão para Eliseu, Priscila Tavares, Melina, do perfil Melos Bar, Pamela Lourenço, Catarina, do perfil Uma Universitária Cristã, Bruno Jardim, lá do IFCast, Bia Amêndola, do Splash Wall, Tiago de Carvalho, do Leitura Pop, Reinaldo, da Barbearia do Rei. Também um abraço para a galera da Código Key de Itaperuna, para a galera do Medieval Burger, grandes parceiros, e Edgar de la Torre, além do grande mestre Pedro Azevedo. Valeu, galera, um abraço para todos vocês. Fica aí um forte abraço para todos vocês. Isso, muito bem. Para começar, eu quero dizer que eu e o Thiago, a gente, desde quando a gente começou o Papo Nerd, né, de uma forma geral, não o podcast em si, mas toda a nossa rede social, site, tudo que a gente veio trabalhando no Papo Nerd, a gente sempre teve em mente de procurar valorizar autores nacionais, né? Não só os que são conhecidos, né, que já são clássicos, né, mas principalmente aqueles que estão começando. E a Graciele Ruiz e a Malu fizeram parte desse processo lá no início, né, Thiago? Isso. Quando nós adquirimos os primeiros exemplares do livro, conhecemos a história dela lá no início e começamos o Papo Nerd com essa visão. Né? E hoje podemos concretizar mais um passo, né, ao tê-las aqui para conversar com a gente justamente sobre as obras delas, né, sobre todo o processo de criação, sobre como foi o desenvolvimento, até que elas pudessem publicar o primeiro livro e dar prosseguimento a essa vida de escritor, profissão, ou seja lá o que mais, né, o sonho, né, que vocês tinham e têm como escritoras. Mas eu quero começar dando a oportunidade para a Graciele se apresentar para a galera, né, aqueles que não lhe conhecem, quem é a Graciele, o que faz, onde mora, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou escritora de livros para jovens, escrevo fantasia e romance. Fantasia eu tenho a Saga de Datário, que acho que é o foco da nossa conversa hoje, né? A Saga de Datário está em financiamento coletivo no Catarse. E tenho também um romance que é Antes de Outubro, que está na Amazon.
o meu primeiro livro publicado foi O Senhor da Luz, né? Ele foi publicado a primeira edição lá em 2013, 2014, depois disso ele teve uma segunda edição, agora está passando pela terceira edição. É um livro que ele foi reeditado, reescrito várias vezes, ele tem uma longa jornada aí comigo na minha carreira de escritora. Eu também sou formada em economia, trabalhei muitos anos em bancos, recentemente me mudei para o Canadá, eu trabalho aqui, fiz um curso aqui também, e é isso, eu vou levando a carreira de escritora aí junto com a outra profissão, a profissão que paga os boletos. A profissão que paga os boletos e a profissão que aquece meu coração, que é escrever o livro. Muito bom. Muito bom. Malu. Malu aqui, que já é velho de guerra aqui, né? que vocês já estão cansados de ouvir falando besteira. Compre meu livro. Cansada de panfletar aqui, mas já que, assim, para os desavisados, quem não me conhece, né? Meu nome é Malu Horácio, eu tenho 22 anos, eu sou escritora e autora de Os Guardiões e a Era das Trevas, que é um livro de fantasia, e ele vai ter mais 3 em sequência, né, depois dele. Espero conseguir publicar o segundo em breve, se tudo der certo. Vai dar. E eu acho que o que a Graciele falou é uma coisa que eu me identifiquei muito a respeito do primeiro livro dela, Senhor da Luz, que ela tá falando que tá passando pela terceira edição. Eu acredito que eu vou passar por essa mesma situação com o meu primeiro livro, Os Guardiões da Era das Trevas. Ele tá na primeira edição dele. E tem muita coisa, eu vivo falando com os meninos, tem muita coisa nele que eu mudaria. Provavelmente eu reescreveria ele, não mudando a história, mas melhorando o vocabulário, melhorando a edição, né? Até porque sempre tem um errinho de português ou outro, vários errinhos, né, professor Igor? Tudo bom? Olha só. Em minha defesa, comecei a escrever ele com 16 anos. Eu aprendi a escrever com aquele livro, né? Eu acho que assim, numa hora a gente aprende escrevendo, né? Não tem jeito. A gente tem que sentar e começar a escrever, mesmo que fique uma porcaria. É o que a gente precisa fazer para poder aprender, né? E certamente pretendo fazer uma nova edição aí do meu primeiro livro, com certeza também. E publicar o segundo em breve, porque ele tá muito bom e choroso. Mas eu também tô escrevendo aí, entrei no mundo das fanfics agora também, né? Tô fazendo uma fanfic no universo de Sarah J. Maas, só que, no caso, um crossover entre os dois universos, né, da Sarah J. Maas, quem é fã sabe. E é tipo um sonho de todos os fãs que esse crossover acontecesse, só que a autora sempre disse que não teria como acontecer porque ela não via esses mundos se ligando, por serem universos diferentes. Só que eu assim, eu dei um jeito, inventei explicações super, ultra, mega power plausíveis, e deu certo. Pelo menos a galera tá gostando, né? Quem tá lendo. Exatamente, o pessoal tá gostando muito, graças a Deus, tô dando um feedback muito positivo. Muito bom. Bom, então, vamos começar, meninas, com a nossa conversa / entrevista aqui. Eu vou começar com a Graciele Ruiz, depois a Malu Horácio. A primeira pergunta aqui é assim, como surgiu essa ideia, não é, da saga de Datário aí para você, Graciele? Como tudo começou? Como é que foi a origem? Bom, começou quando eu tinha 16 anos também. Eu estava... coincidências. Eu estava no ensino médio e eu tinha um grupo de amigos, nós éramos 5 amigos. E eu já escrevia, né? Eu levava as minhas histórias, eu escrevia contos. Eu escrevia contos muito inspirados no universo do André Bianco. Eu era apaixonada por André Bianco. Eu escrevia contos com os meus vampiros, eu levava pro pessoal, os meus amigos da escola, pra eles lerem, né? E aí, nós éramos em 5, como eu falei, e um dia veio essa ideia da gente fazer uma história onde nós éramos o personagem, nós iríamos viver uma aventura.
né? E um desses meus amigos, ele desenha, hoje ele desenha muito bem, mas ele estava começando a treinar, né, naquela época. Então ficou meio assim, a Graça escreve a história e o Fábio, que é esse meu amigo, ele desenha. Eu falei, fechou, é isso. E aí a gente começou a pensar nesse mundo e como que seria essa saga, quem seriam os personagens, nas características. E eu ia escrevendo as minhas versões dos capítulos, eu levando pra eles iam lendo e a gente ia debatendo mais sobre isso. Então era algo que era um programa assim que a gente fazia durante as aulas. Eu escrevia durante as aulas de química e matemática, que eu sempre odiei. Gente, a gente tem muito em comum, isso é coisa de escritora. Isso é coisa de escritora, a gente tem muito em comum, meu Deus, socorro. Existe um perfil da escritora, né? Como a escritora de fantasia surge? Existe um perfil. Assim. Eu lia Harry Potter nas minhas aulas de química e matemática. E aí, bom, e aí foi mais assim que começou, né, a saga de Datário, que começou o Senhor da Luz. O ensino médio acabou, e aí cada um foi pro seu lado aí, né, na vida. O livro não tava nem na metade, mas era algo que eu queria terminar. Era algo que era um projeto que eu gostei, e uma história que eu gostava e eu queria terminar. Então eu foquei em terminar esse livro, em fazer aí primeiro livro da saga de Datário, que seria o Senhor da Luz. E depois disso busquei a publicação, quando tava pronto. Mas começou assim, como uma brincadeira, não era pensando em escrever um livro, não. Legal. Mas você começou com... e aí você publicou com qual editora, inicialmente? Eu publiquei pela Novo Século, no seu Novos Talentos. Você conhece? Conheço sim. Conheço. E lá em 2013, 2014, né, muita gente estava publicando pela Novo Século, pelo selo Novos Talentos. Sim. E foi a forma que eu encontrei de entrar no mercado literário, ainda mais porque naquela época, hoje, quando você publica um livro na Amazon, um livro independente na Amazon, é mais fácil de você alcançar os leitores do que era naquela época. As pessoas não davam muito crédito quando você publicava o livro independente na Amazon, né? Era como se você não fosse escritor de verdade. Então, então o fato de ter uma editora, né, na capa do meu livro, acho que me deu essa credibilidade e me ajudou muito no começo, naquela época que o pessoal tinha preconceito um livro independente. Acho que até hoje eles têm, né? Mas naquela época a grande maioria. Assim, que o receio fosse maior com isso. É verdade. Hoje a gente tem a facilidade do Instagram também, né? No Instagram a gente tem visto muito Instagrams literários, e isso, querendo ou não, incentiva muito a literatura, incentiva muito as pessoas que às vezes querem começar a ler, mas não sabem por onde começar, e aí a gente está tendo uma nova massa de jovens que, graças a Deus, estão procurando, né? Estão procurando ler, estão procurando... É uma coisa que não tinha tanto na minha época, por exemplo. Poucas amigas minhas são leitoras assíduas. Eu conto nos dedos, acho que 2, 3. Também. É muito pouco, entendeu? Com assiduidade é verdade. Por mais que o universo literário esteja se expandindo, até por questão do acesso à informação que a internet nos dá, né? E como a Malu falou, é muito Instagram, muita gente com perfil literário e acaba divulgando autores tanto conhecidos como desconhecidos, e isso incentiva muitos de nós que não somos escritores profissionais, não temos acesso a grandes editoras, a escrever e ter a coragem de publicar um livro, mesmo sabendo que muitas vezes você não vai vender uma quantidade muito, muito pequena, ou poucos realmente vão conhecer, não é? Agora, só para acrescentar a pergunta que o Thiago fez para a Graciele, quando você decidiu dar continuidade ao que você estava escrevendo no ensino médio, né, que é a saga de Datário, Senhor da Luz, você já tinha uma ideia de que haveria uma continuação ou não? Sim, eu tinha uma ideia de que haveria continuação. Eu sempre tive o começo, o meio e o fim, né? Eu sempre soube como a história vai começar, o que vai ter ali no meio e como ela vai acabar. Então, desde quando eu sempre soube isso. Eu gosto de deixar um pouco
um pouco aberto, assim, como isso vai chegar, os detalhezinhos, né? Os detalhezinhos eu gosto de deixar aberto, eu vou criando conforme eu vou escrevendo. Mas eu sempre, tipo, então, vai ser uma trilogia, então, são esses personagens, eles vão estar nesses clãs espalhados nesse mundo, e ela vai ter que recorrer a esse caminho, então eu tinha tudo mais ou menos esquematizado, assim. Eu só não sou uma pessoa muito organizada, o meu arquivo das coisas, eu já perdi ele, já tive que refazer várias vezes. Caramba! Mas na minha cabeça tudo faz muito sentido. Eu te entendo bem. Se eu começar a falar como é que eu escrevo primeiro. É como se fosse uma espécie de costura, né? Você tem ali as partes e aí você vai fazendo ali o desenvolvimento como se fosse uma espécie de costura, indo, costurando, ligando os pontos ali, né? Poxa, bem legal. Vai amarrando a história. Isso aí. Agora, Malu, conte-nos de onde surgiu a sua inspiração, como foi, né? Como veio essa ideia aí para escrever Os Guardiões e a Era das Trevas? Então, foi a coisa mais aleatória do mundo. Desde criança eu já era super criativa. Desde criança. Eu normalmente inventava personagens em coisas que eu gostava. Ou às vezes eu inventava finais aleatórios pra filmes ou séries que eu assistia, entendeu? Que eu achava que seria mais interessante. Desde criança eu já era assim. E até com o filme da Barbie eu fazia isso. Aí... Os Guardiões e a Era das Trevas, a ideia surgiu um dia aí que eu não tava conseguindo dormir nesse dia. E aí minha cabeça começou a viajar, sabe? Aí, do nada, assim, sabe quando você tem aquele flash, assim, aquele flash de inspiração? Do nada eu vi, assim, um garoto louro, que será quem é? Nossa, não sei. Um garoto louro e uma menina aí, né, dos cabelos morenos, que dizem que parece comigo, não sei, dos cabelos escuros. Enfim, e aí eles, tipo, num campo, e eles estavam fugindo. E eu comecei assim, tá, eles estão fugindo de quem? Eles são o quê? O que eles estão fazendo? E nisso eu fui desenvolvendo, sabe? E aí eu comecei a ter uma ideia muito boa, entendeu? Assim, eu vi muito potencial no que eu tava pensando, e aquilo não parava de surgir, não parava de pipocar na minha cabeça, os personagens, a narrativa e todo o desenvolver da história e tal. E aí eu falei assim, vou escrever. Sentei pra escrever o prólogo. Não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu sentei e eu escrevi uma linha, eu falei, tá uma porcaria. Escrevi outra, tá uma porcaria. Eu escrevi a terceira, eu falei, meu Deus, vou parar. E aí, assim, realmente, eu escrevi eu escrevi o prólogo e mais uns 2 ou 3 capítulos e meio que abandonei por uns meses. Porque, tipo, eu ficava assim, gente, como que eu vou fazer isso ficar bom, entendeu? Eu lia os livros que eu tava acostumada a ler e eu ficava, olha a diferença de vocabulário, olha a diferença de tudo, sabe? E aí eu falei assim, cara, mas a história, ela não parava de pipocar na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, se eu não colocar isso no papel, eu nunca vou me perdoar. No papel não, né, que a gente escreve no Word hoje, mas enfim. Aí eu voltei a mexer. E aí eu li o que eu tinha escrito meses antes e eu falei, cara, isso tá bom. Eu vou continuar mexendo nisso. Isso não tá tão ruim quanto eu pensei que estava. Era apenas a minha cabeça dizendo que tava horrível. Entendeu? Mas assim, gente, horrível no sentido de vocabulário e escrita, tá? Não da minha história, que a minha história é ótima. Diga-se de passagem, tá? Só deixando isso aí bem claro, porque senão as pessoas vão ficar com gente, a própria autora não gosta. Não é isso. Entenda o que eu estou falando. Era uma jovem garota de 16 anos que não sabia escrever, que aprendeu a escrever com o primeiro livro, tá? Ok? Beleza. E aí, eu comecei a escrever. E quando eu comecei, eu não parei mais. Em 1 ano, Os Guardiões e a Era das Trevas estava pronto. E aí, eu comecei o segundo. E o segundo eu demorei mais, porque eu já estava na faculdade
E eu não tinha tempo para escrever. Eu fui terminar o segundo, acho que no início do ano passado, alguma coisa assim. Não, lá pro meio do ano passado. E aí, agora atualmente eu tô escrevendo o terceiro, né? Enfim. Mas o que eu ia falar? Não sei. Acho que era isso aí mesmo. Mas é legal a gente ver que, assim, nos dois casos, né, isso é como se fosse o modo de criação de vocês é também um aprendizado, né, de certa forma, porque não dá para negar. Porque, eu quero criar um mundo ali, mas vocês vão construindo, vão fazendo, vão refazendo. Isso é uma coisa que aos poucos, né, vai tomando forma, vai se moldando. Então é legal ver isso, né? A minha diferença pra Graciele é que ela disse que, tipo, ela sabia do início, do meio e do fim. Eu não faço ideia. Ideia de nada. Então vai sair uns 10 A única livros, coisa né? assim, eu tinha, tipo, uma noção, que eu queria uma trilogia. E aí eu tinha uma outra noção, que era como eu queria mais ou menos que o primeiro livro terminasse, entendeu? Até com a cerimônia de promissão que eu queria que tivesse no final do primeiro livro, que é uma coisa assim, que se vocês quiserem saber, queridos ouvintes, eu ainda não terminei de ler. Eu sei, eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, não. Não, jamais. Mas aí, enfim, eu tinha isso pré-estabelecido. E aí eu comecei a fazer, tipo, eu não tinha noção do que eu queria no miolo e tal, eu só fui escrevendo, tipo, e pipocava uma ideia, eu escrevia. E já no segundo, eu já tinha uma ideia. O que faltava era tempo. No segundo, eu já sabia que eu queria no início, no meio e no fim. O fim foi, inclusive, muito desafiador pra mim, porque foi diferente de tudo que eu já tinha escrito. Foi um negócio que necessitou, assim, da minha pessoa muita maturidade em termos de escrita e muita coragem também. Caramba. Mas enfim. Fala muito não, caramba. Não, já falei o suficiente, não vou falar mais não. Agora a Malu falou, na fala dela, ela disse o seguinte, que ela olhava o que ela escrevia e comparação com os livros que ela lia e falava assim, poxa, tá muito diferente, né? Quem escreve tem esse hábito de, infelizmente, comparar. Então eu queria saber de vocês duas, começando pela Graciele, quais são as grandes influências, né, já que você decidiu escrever assim que terminou o ensino médio. Você falou, vou botar esse projeto para frente, vou escrever, já sei que eu quero no início, no meio e no fim, mas quais foram as grandes influências que você pudesse assim, não fazer suas pesquisas, mas beber da fonte, sabe? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, igual você falou, você é muito fã do André Bianco, né? É um dos maiores autores nacionais contemporâneos, né, de fantasia. Então, quais são as suas grandes influências para você compor, não a história em si, da saga de Datário, mas como escritora mesmo? Bom, como escritora, no geral, é difícil, porque é uma coisa que vive mudando, né? Por exemplo, o Lewis, escreveu as Crônicas de Nárnia, foi o meu escritor favorito, e as Crônicas de Nárnia foi meu livro favorito durante muitos anos. E aí, de um tempo, mudou um pouco, uns anos depois, eu acabei ficando muito viciada em thriller. E eu me apaixonei pelo Rafael Montes, quer dizer, pela escrita do Rafael Montes, olha só. Me apaixonei pela escrita do Rafael Montes e achei fantástico, então eu fiquei completamente viciada nos livros dele, na forma da narrativa, as tramas e como tudo se encaixava. E agora eu tô lendo o Conto da Aya, da Margaret Atwood, e eu acho que eu achei a minha mais nova influência e escritora favorita. Eu estou apaixonada, eu não quero que esse livro acabe. Eu estou lendo ele em inglês, assim que acabar eu vou ler a versão em português, e quando acabar em português eu vou comprar um quadrinho. Eu tô, assim, encantada. E ver a série. Eu já vi a série. Estou encantada. Bom, no meu caso, foi o que a Graciele falou, né? Vai mudando de acordo com o que você vai evoluindo, né? Questão de maturidade, de anos de vida, de experiências literárias, enfim.
Mas, quando eu comecei, o primeiro livro de fantasia que eu li foi Percy Jackson. E o Rick Riordan foi, tipo, uma das minhas influências no meu primeiro livro, né? Tanto que, assim, o meu primeiro livro, ele é mais puxado para o público teen do que para o público de jovens adultos. Enquanto o segundo, ele já vai evoluindo para os jovens adultos à medida que os personagens vão envelhecendo e vão tendo experiências de vida um pouco mais intensas, né? E aí, assim, eu tinha muita influência dele, da J.K. Rowling, nem precisa falar, né? O C.S. Lewis também, com as Crônicas de Nárnia, mas definitivamente também de Senhor dos Anéis. Assim, o Tolkien sempre foi meu rei, sempre vai ser, assim, um dos caras que eu, sou mais fascinada no universo dele. Pra mim não existe um universo assim... Quer dizer, existe. Atualmente existe. Mas, assim, durante muito tempo não existiu nada que batesse pra mim, sabe? E atualmente... E aí, tipo assim, conforme eu fui evoluindo a minha escrita e tal, e mudando as minhas experiências literárias, eu fiquei muito, muito influenciada pela Cassandra Clare, que é também uma autora contemporânea de fantasia fantástica. É muito estranho falar fantasia fantástica, né? Mas, enfim. E ela é excelente, a escrita dela é completamente sensacional, completamente. Ela é muito detalhista e você sente a emoção, os personagens são muito bem construídos, é um negócio assim maravilhoso. É mais voltado pro público teen também, entendeu? Mas um teen mais velho, sabe? Como eu acredito que seja no caso do meu segundo livro. E já, assim, atualmente, a minha maior influência, nem preciso dizer, mas é Sarah J. Maas, que eu estou completamente viciada. Ela é, de longe, realmente a minha autora favorita, atualmente. Desculpe todos os outros, eu adoro vocês, mas realmente não tem condição. Aquela mulher escreve demais, eu aprendi muito com ela, aprendi muito com os livros dela. Com o desenvolvimento que ela faz dos personagens, com a narrativa. Nossa, é tanta emoção que eu não sei nem dizer. É tanta lágrima que ela já me tirou, tanta reviravolta, tanto negócio que você fica assim, completamente apaixonada. E o dela, a literatura dela é de jovens adultos, que é o que atualmente eu estou escrevendo no meu terceiro livro. E, assim, ela é de longe a minha maior influência. E eu posso dizer que a minha escrita, depois que eu li ela, evoluiu, assim, absurdamente. Porque ela, além de ser maravilhosa escritora, ela é muito didática para pessoas que gostam de escrever. E é isso. Depois dessa declaração de amor a Sarah J. Maas, se ela não pedir pra casar comigo, eu vou ficar muito triste. Eu vou ter que comprar o box do Trono de Vidro agora, não vai ter jeito. Vai, eu te obrigo a comprar. Depois dessa propaganda toda. Exatamente. Mas a Cassandra Clare também é muito boa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cassandra Clare é maravilhosa. Não, todos os citados aí, cara, todos os citados, tanto os que a Graciele citou, os que você citou aí, são... super, né, mega. Agora, a gente pode ver que as autoras, né, Igor, elas também são leitoras assíduas, né, cara? Não tem jeito, isso aí é uma coisa que tá interligada mesmo. Seria... É o requisito número 1. Seria que, enfim, a hipocrisia se a gente não fosse leitora. Verdade. Sim. Agora, vamos partir então para a próxima pergunta aí. Quando vocês, autoras, não estão escrevendo, o que vocês fazem da vida? Contem pra gente aí, revelem. Nossa, muita coisa. Infelizmente, atualmente, a parte da minha vida em que eu escrevo, acho que ocupa uns 20%, 30%, nossa, 30% é muito, 20% eu diria. Então, hoje eu trabalho como assistente administrativa, então trabalho de segunda a sexta, né, das
8 às 4 da tarde, então já ocupa aí quase o dia inteiro. Passo 1h30 dentro do ônibus, então é a minha hora de leitura. Já levo o livrinho lá na bolsa, já fico 1h30, já tenho 3 horas garantidas de leitura por dia. Caramba. Isso quando eu não durmo, né? Tem dia que eu tô cansada e não dá certo aí. Bom, leio, trabalho, eu gosto muito de estudar. Então eu tô sempre estudando alguma coisa. Se eu não tô estudando inglês, eu tô estudando escrita, eu tô estudando alguma outra coisa, eu gosto muito de estudar. Então acho que é isso. É um resumão aí da minha vida. Ai, queria poder dizer que eu gosto muito de estudar. Eu amo. Eu tô sempre estudando uma coisa. Ai, eu tô gente. num curso, uma sala de aula. Não, mas isso é bom, isso é muito bom. Eu que sou um pouco procrastinadora nas coisas, entendeu? Mas pra mim é isso também. Quando eu não tô escrevendo, ou eu tô lendo, ou eu tô assistindo um filme ou uma série, mas muito raramente tô assistindo um filme ou uma série, geralmente eu tô lendo mesmo, ou cuidando do meu Instagram literário. Basicamente isso aí que eu faço, porque atualmente eu estou me dedicando 100% à escrita, mas o que me deixa muito cansada quando chega no final do dia eu não tenho ânimo pra fazer nada, né? E o meu pescoço também não me permite, porque aí aquele negócio de você ficar o dia inteiro escrevendo, só Jesus na causa, coluna de 80 já. Mas é isso, eu queria poder conseguir ler no ônibus ou ler em qualquer lugar em movimento. Igual mas aqui em Itaperuna é impossível, cara. Essa buracada aqui. Não, mas eu fico tonta. Uma página. Eu fico tonta. Você chegar vivo no centro de Itaperuna já é muito, né? Não, e eu fico completamente tonta. Eu não posso olhar pra baixo e ficar lendo alguma coisa. Não consigo. Eu fico tontinha. Labirintite. Tô bem idosa nesse quesito aí, com certeza. E eu também gosto de ouvir muita música. Eu tô o tempo todo ouvindo música. Se eu tô escrevendo, eu tô ouvindo música. Se eu tô trabalhando, eu tô ouvindo música. Música também faz tanto parte do meu dia quanto leitura e escrita, sabe? Escrever e ouvir música é algo que eu não consigo fazer. Me distrai. Eu me perco, eu começo a cantar. E aí não dá certo. Pois aí eu não consigo escrever se não tiver música. Tipo assim, eu até consigo. Quando é uma cena que exige mais da minha pessoa, eu coloco, ou às vezes uma música celta, às vezes uma música celta, assim, que só tem flauta, eu tô parada. Ou às vezes eu não escuto nada, entendeu? Mas na maioria das vezes eu tô escutando alguma coisa, tipo, se for uma cena assim, é uma cena de briga, uma cena de, tipo, muito drama, alguma coisa assim, eu coloco aquelas músicas de série bem dramáticas. Aquele negócio que você fica meio... trilha sonora pra escrita. Não, eu coloco trilha sonora e fica... O nível de drama que tem na música passa pro livro, entendeu? Fora o que eu já coloquei, porque eu sou pouco dramática, né? Sou pouco dramática, quem me conhece sabe. Um pouquinho. Né? E aí eu gosto muito de passar isso. Eu gosto muito de passar isso pros livros, entendeu? Então... Tá certo. Quando vocês resolveram, vou escrever meu livro, meu primeiro livro, vou escrever, ser escritor, ou escritora, melhor dizendo, vocês receberam apoio da família, como é que foi? Alguém falou assim, não vai dar certo, porque eu vou, rapidinho, só para ilustrar, aqui estão os quatro têm livro publicado, né? No meu caso e do Thiago são livros de poesia. Né? E quando eu comecei a escrever também, não querendo tomar o episódio para contar a minha história, mas rapidamente para poder ilustrar o que eu quero perguntar, quando eu comecei a escrever as minhas poesias, também lá na minha adolescência, e as primeiras falas que eu ouvi, e geralmente são das pessoas que estão mais próximas, né? Colegas, amigos, parentes, e eu ia escrever poesia, o pessoal falava assim, para com isso, rapaz, não vai dar certo não. Isso aí não dá dinheiro, né? Isso é bobeira, né? É coisa de sentimental, né? De quem vive sofrendo, aquelas coisas todas. E quando eu publiquei meu primeiro livro, né? Finalmente, todos tiveram que reconhecer, não, peraí, realmente isso aqui é algo sério. Pode ser algo que não agrade a muitos ou que não interesse a muitos, mas realmente é algo intrínseco a ele, né? A mim como autor.
Então eu queria saber isso de vocês. Houve crítica, houve gente que falou assim, não vai dar certo, desiste disso, essa história não vai dar em lugar nenhum, né? Essa vida de escritor não dá pra você não tem talento. Houve isso ou vocês tiveram apoio desde o início? Bom, acho que pra eu falar dessa parte teria que voltar um pouquinho mais, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E eu quis ser várias coisas na minha vida. Então eu quis ser modelo, eu quis ser cantora, mesmo não sabendo cantar absolutamente nada, eu quis ser atriz, fiz aula de teatro. Então eu sempre tava falando pra família, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, sempre tava ouvindo, não, você tá doida? Né, vamos colocar o pé no chão aqui que o negócio é diferente. Então quando eu decidi que na verdade foi nenhuma decisão que não começou comigo, foi na verdade um incentivo de um amigo meu. Esse mesmo amigo que eu comentei, que fazia os desenhos dos personagens, né, do Senhor da Luz, ele me questionou. Ele falou assim, a gente estava na época para decidir vestibular e eu estava tentando decidir minha profissão. E aí ele virou pra mim e falou assim, Grace, por que você não vai ser escritora? E aí eu dei risada. Eu falei, você tá doido? Mas você tá doido? Eu vou ser escritora? Nada a ver isso. E eu nunca tinha passado, mesmo eu gostando de escrever, nunca tinha passado pela minha cabeça até aquele momento, eu vou publicar um livro, eu vou realmente escrever isso, eu vou ser escritora. Mas aquela pergunta dele me fez ficar pensando nisso, sabe? Tipo, poxa, acho que é uma boa, né? Acho que eu gosto de escrever. Parece meus que amigos gostam de ler as minhas dentro, histórias. né? Parece que pirou alguma coisa. Acho que pode dar bom isso, né? Eu não sei. E aí eu tive essa coisa, eu falei, não, acho que eu vou fazer isso, eu vou ser escritora, eu vou terminar esse livro. Só que como eu já tinha ouvido vários nãos de todos os meus sonhos anteriores, que as pessoas tinham me puxado pra baixo, eu guardei pra mim, eu não contei pra ninguém. Então eu tinha aquele momento, eu vou terminar de escrever esse livro, eu vou ser escritora, e eu só vou contar pras pessoas quando esse livro estiver aí. E foi isso que eu fiz. Então, assim, às vezes minha mãe passava no quarto e falava, o que você tá fazendo? Eu falava, tô escrevendo. Mas ela não levava a sério. Ela falava, ela tá escrevendo, deixa ela escrever, sabe? Eu não falava assim, não, tô escrevendo porque meu livro... Não, tô escrevendo. Tá bom. Não tá fazendo nada de errado na internet, tá bom, deixa ela escrever. E aí, quando eu decidi publicar o meu livro, que eu entrei em contato com a Novo Século, eu cheguei em casa e falei, então mãe, eu entrei em contato com uma editora, eles falaram que vão publicar meu livro, e eu vou publicar, e é isso. E aí ela, quê? Como? O que tá acontecendo aqui? E aí comuniquei meu pai também e tal, e foi uma comunicação. Falei, então, o livro vai sair, tá? E foi momento rosto congelado da Avenida Brasil. Foi assim. Exatamente. E foi isso. E aí foi meio que pegou todo mundo de surpresa, assim, né? Ninguém tava esperando esse momento, e aí não teve nem tempo das pessoas falarem que não ia dar certo, porque já tava aí. Bom, no meu caso, eu lidei com 3 tipos de pessoa. As pessoas que falavam que eram muito animadas, que ficavam, nossa, que legal, você tá escrevendo, parará, parará. Eu lidei com as indiferentes, que eu falava que eu ia escrever um livro, a pessoa, E eu lidei com as pessoas que falavam, isso não dá dinheiro, isso nunca vai dar certo, parará, parará. Mas, como a Graciele, eu também sempre fui muito sonhadora. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive a certeza, desde o momento em que eu resolvi, vou escrever minha história, que meu livro seria publicado. De um jeito ou de outro. E eu coloquei isso na minha cabeça. E quando eu enviei pra minha editora, eu tava com isso na minha cabeça. Eles vão me aceitar. Entendeu? E eu lembro que quando eu ficava assim... No meu caso também, aqui em casa foi a mesma coisa, praticamente. Que eu falava que eu ia ser escritora, que eu ia publicar meu livro, parará, parará. Uma vez até, eu fico até zoando minha mãe até hoje por conta disso, que ela fica tadinha com a consciência pesada, que aí que eu falo com ela, que uma vez eu falei assim, porque quando meu livro for publicado é minha mãe a doida que viaja.
A minha mãe falou isso, entendeu? Aí eu fico zoando com ela. Eu fico, mãe, a doida que viaja, né? Que você fala, ai, minha filha, me desculpe. Ai, mas hoje a gente riu muito disso, entendeu? Mas eu lembro que, tipo, tinha épocas que eu achava que seria impossível. Principalmente no nosso cenário brasileiro aí, né, gente? O incentivo para pessoas que não têm patrocínio, para pessoas que não são conhecidas, é praticamente nulo. Então, assim, a gente conseguir publicar um livro na atual conjuntura, no país que a gente vive, onde a gente tem uma taxa de analfabetismo muito alta e uma taxa de pessoas que não leem, que são alfabetizadas, que têm ensino superior, mas que não leem, é muito grande. Então, assim, as editoras mesmo, muitas delas acabam, tipo, fechando as portas por conta disso, né? Por falta de vender e enfim. Então, assim, considero que a gente consegue, né, publicar livro no Brasil já muito vitorioso, sabe? E no mais foi isso na minha história. Tipo, e aí um dia, eu demorei uma semana pra ver o e-mail que a editora tinha me mandado a respeito do livro. Porque eu tava vigiando. Eu tava vigiando direto, porque eles falaram que a resposta ia chegar, tipo, em 15 dias. E eu tava vigiando. Só que aí eu vigiava pelo celular e vigiava pela caixa de e-mail do computador. Só que aí naqueles dias eu tava vigiando só pelo celular, chegava muitos outros e-mails, naquela época eu tava recebendo muito spam, essas coisas assim, e aí eu não vi. Aí um belo dia, no final de semana, foi num domingo isso, no final de semana eu abri minha caixa de e-mail e tô olhando pra baixo. Aí eu vejo o nome da editora, eu até parei assim. Ajeitou na cadeira e... Opa! Gente, eu cheguei a gelar, aí eu vi assim, cara, Maria Luísa, é com prazer que informamos que gostaríamos do que isso aqui. Aí, a hora que eu vi com prazer, eu fiquei... Aí, tipo, eu virei pra minha mãe, assim, meio igual um robô, assim, sabe? Eu falei, eles querem publicar meu livro. Aí a minha mãe foi a primeira a pular de felicidade. Legal, que legal. Foi assim. Cara, eu acho que isso é muito importante, mas eu vou ilustrar aqui também uma certa experiência minha, que até o momento eu não tinha em mente assim, vou escrever um livro. E como eu já trabalhei junto com o Igor, né, galera aí, o pessoal que acompanha nossa história aí já sabe, então muito do que o Igor me ensinou, muito do que eu aprendi com ele me favoreceu, né? Então... sou muito grato, né, grande mestre aí, por ter me ajudado bastante. E eu posso dizer que assim, a minha experiência foi muito parecida com a da Grace em alguns pontos, porque eu não espalhei muito sobre o que eu estava fazendo, porque tem um certo ditado popular aí que fala que se você falar muito sobre alguma coisa, né, acaba meio que perdendo o encanto, perdendo o brilho, alguma coisa assim. Às vezes não dá certo, então assim, eu escolhi contar para pessoas que estavam assim no meu círculo social, que eu saberia que eu poderia confiar, né? Que pessoas que me colocariam para cima, né? Iam me dar apoio. Então, eu não saí assim, soltando muito essa informação não. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, no final das contas, né? Só alegria, e eu acho que isso isso favorece muito a gente, entendeu? Você receber incentivo. Claro que aparece um ou outro ali e fala que mas isso aí não tem futuro, isso aí não dá dinheiro. Então assim, às vezes a gente, né, ignora isso, passa por cima, isola, né? Acho que é o melhor que a gente pode fazer. Então, hoje, eu posso dizer que hoje a minha família me apoia bastante. Eles me apoiam bastante. Depois, né, que a gente chega ali com a obra pronta, fala, tá aqui, ó, eu fiz, é meu, né? Então, parece que a ficha cai. Então, aí... Verdade. É verdade. Isso é verdade. Fala assim, não, peraí. Minha família também apoia muito. Tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer.
agora queremos saber de vocês, autoras nacionais, quais projetos que vocês estão trabalhando no momento, o que vocês estão fazendo no momento e o que tem aí para divulgar. Momento merchan, né? Igual lá no Choque de Cultura. Jabá. Momento jabá. Deixa eu vender meu peixe. Momento jabá, né? Deixa eu vender meu peixe. Vai, manda lá. Vamos lá, no momento eu tô focada em divulgar a campanha no Catarse da Saga de Datário. Então o primeiro e o segundo livro da série estão disponíveis lá pelo sistema de financiamento coletivo. É financiamento flex, então significa que se a gente bater a meta ou não, o livro vai ser financiado de todo jeito. Ou seja, você contribuiu, você já está adquirindo o livro. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E, bom, tem também os brindes dos personagens e tal, ficou bem legal. E eu queria falar um pouquinho da história, né, da Saga de Datário. Eu tô falando que tá disponível, mas as pessoas não sabem do que se trata. Então, a história do livro se passa nesse mundo, que se chama Datário. Datário é um mundo que é dividido em 9 continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem um poder. E aí nesse mundo vivia um mago muito poderoso. Com a magia dele ele mantinha o equilíbrio de Datário. E ele também era o guardião de uma caixa que era trancada por 5 chaves. Só que há 35 anos ele foi assassinado. E aí no último suspiro dele ele mandou cada uma das 5 chaves para uma parte de Datário, cada um para pessoa de coração puro e cada pessoa de um clã diferente. Uma das pessoas que recebeu essa chave é a Alicia, né? Ela, na verdade, recebeu essa chave de herança do avô dela. E o avô dela também passa essa missão para ela, de encontrar os outros 4 guardiões, para que juntos eles possam encontrar essa caixa e, com o poder da caixa, recuperar o equilíbrio de Datário. Então, toda a história ela vai ser dessa jornada da Alicia, que é essa menina que perdeu o avô, né? Que o avô era a única família que ela tinha, ela foi criada por ele. E ela vivia nessa vila, muito protegida por ele, né? Ela nem ia na escola, ela recebia educação em casa, né? E agora ela precisa enfrentar o mundo e sair nessa jornada em busca dos guardiões. E é uma aventura pra ela vai descobrir o mundo, fazer amigos, inimigos. E é isso. Legal. Nossa, já quero ler, socorro. Obrigada, você acabou de aumentar a minha lista de leitura, que já estava enorme. E como você é autora nacional, vou te colocar na frente de todas as que legal. Tem preferência, Tem preferência, óbvio, lógico. Bom, no meu caso eu já tinha até falado, né? Eu tô trabalhando aí na escrita do meu 3º livro, que ele já tá na metade, tá quase passando da metade, né? Inicialmente seria uma trilogia, mas eu aumentei para 4 para poder não ficar uma coisa corrida, e até porque a história exigia isso, né? Exigia mais detalhes, exigia mais contextualização e situações, enfim. E eu tô escrevendo também uma fanfic que eu já tinha até falado no início, então o foco aqui é meu livro. Mas, enfim. E o meu livro, ele acompanha a história da Nicole, que descobre que ela é uma guardiã. E os guardiões, eles têm a missão de proteger a dimensão entre o céu e a terra, que chama Galapsus. E ela não só é uma guardiã, como ela também é a dona da maior profecia daquele povo. E aí, a história começa quando a irmã adotiva dela é sequestrada por Cavaleiros das Trevas, assim, né? É mais fácil falar do que Zugzwang, né? Porque é mais difícil, bem complicado. E aí, assim, os guardiões estão numa fase que eles estão, tipo, desesperados, porque eles não sabem quem que tá por trás disso, quem que tá remexendo todas as estruturas de Galapsus e fazendo criaturas das trevas obedecerem, entendeu? E aí, os guardiões mandam o Jasper atrás da Nicole, e ele traz ela pra Galapsus, e eles vão atrás da irmã adotiva da Nicole. E nisso ela vai descobrindo todas as facetas e
situações que vão acontecer nesse mundo e é difícil falar sem dar spoiler, né, gente? É bem difícil. Eu tô suando aqui já, gente. Eu tô suando. E enfim, os Guardiões, eles são divididos em duas facções, né? Que são os Guardiões da EPG, da Escola Preparatória para Guardiões, e os Guardiões do Norte, que são aqueles que não seguem os mesmos regimentos dos Guardiões da EPG. Divergente. Então, assim, ter os Guardiões divididos em uma época onde tá tudo fora de controle também já não é interessante, né? Enfim, aí a gente acompanha o desenvolvimento da Nicole, que é tipo uma jovem super abusada, destemida, diga-se de passagem, né? E que todo mundo diz que parecia comigo, mas aí eu não sei. Nem um pouquinho, nem um pouquinho, não. Não, né? Não, ela não é nem um pouco debochada, nem de longe, nem um pouco abusada. Nem de longe. Nem de longe. Assim, é só suavemente mesmo. E é isso. E aí ela vai procurar trazer a irmã dela de volta, né? Porque meio que a irmã foi sequestrada por culpa dela, né? Por culpa de ser a protetora dela desde sempre. E ela não fazia ideia disso, porque o pai escondeu dela a vida inteira de que ela era uma guardiã. E ela chega em Galapsos e ela descobre coisas, assim, absurdas, que eu não posso falar no momento. Mas, enfim, tem muita coisa legal, gente. Tem feiticeiros, tem criaturas diferentes, porque eu inventei toda uma nova mitologia, enfim. É maneiro. Confiro. Vocês vão gostar. Tem treta, tem guerra, tem romance, tem tudo que vocês podem imaginar, tem lá. Tá certo, tá certo. Agora, para de instalar esse negócio aí que tá fazendo barulho toda hora. Ai, desculpa. Eu tava abrindo. É a caixinha do fone. Ficou nervosa falando da história que eu tava lá. Exatamente. Ainda bem que você falou, porque eu achei. Eu já tinha feito um negócio parando, aí eu fui pro fone agora. Agora, só para complementar essa pergunta que o Thiago fez, a Graciele falou que os seus livros estão em financiamento coletivo no Catarse, não é isso? Isso. E qualquer um pode acessar lá, se você quiser deixar o site, falar aí o caminho para o pessoal poder achar, né? E quiser falar um pouco lá das opções que o pessoal tem com as recompensas, né? Porque o seu livro ele já foi publicado. Já. É isso? Tanto o primeiro quanto o segundo. É isso mesmo? Então, eles foram publicados. O primeiro livro, ele tá passando pela terceira edição agora, né? Pela Lendari. Eu tô gostando bastante do trabalho da Lendari. Eu acho que a Lendari trata os livros com muito carinho. Então, a Ana tá sendo a editora da história. Então ela tá passando um pente fino na história, acertando cada mínimo detalhe. Agradeço muito, é muito bom ter alguém ajudando a gente a escrever a história. um outro olho ali, procurando os errinhos, né? Às vezes passa alguma coisa, né? Então é muito bom ter alguém fazendo esse trabalho de pente fino. Então ela tá me ajudando aí na reformulação aí do primeiro livro. Então eu considero que a edição que vai sair agora pela Lendária, ela é melhor escrita. Mas a história é ela mesma, das outras edições. E o segundo livro, da Arqueira do Vento, ele foi publicado só em e-book, né? Então agora ele está sendo pela edição física pela primeira vez. Sim. E, bom, e o site do Catarse, para quem quiser acessar, é catarse.me/Datarium. E aí, Datarium, você escreve, que tem um não é normal, né? DATAHRIUN. Até eu fiquei confusa agora. Mas é isso. E aí você acessa o site, tem as recompensas. A primeira recompensa, você ganhava a edição antiga do Senhor da Luz, né? Não a edição da Lendária, mas a edição antiga do Senhor da Luz, mais a Arqueira do Vento, por um valor promocional, mas ela acabou hoje. Então não tem mais disponível. Eu vi lá. E aí eu tenho as recompensas que você pode comprar só o Senhor da Luz na edição nova, só a Arqueira do Vento, ou os dois livros juntos, junto com os brindes do personagem, que tem os desenhos dos personagens da Alicia, da Narria e do Liar, que é um dragão. E aí tem os desenhos deles lá, e os cards são bem legais.
E a capa, o design, é aquela mesmo que tá na foto lá? A capa, o design é aquele mesmo. Ficou muito bonito. Maravilhoso. É trabalho da Marina Ázula. Ela faz capas maravilhosas. Nossa, mãe. Por isso então que ficou bonito daquele jeito. Falou Marina Ázula, todo mundo tá explicado. Bom, e no meu caso, o meu livro está disponível nas principais plataformas de venda, Amazon, Submarino, Americanas, no site da editora também, onde você compra num preço mais em conta do que nos outros sites. E está disponível em versão e-book e versão física para quem quiser adquirir. E é isso. O nome meu primeiro volume, o nome né? do livro. O nome da minha editora é Editora Viseu. Até no meu link até no meu Instagram também tem uma forma de você coisar, mas vocês podem dar um Google, que eu tô chique. Você aparece lá, Os Guardiões da Era das Trevas, aparece lá, entendeu? Também aparece, tem trechos disponíveis no Google Books lá, né? Não sei como é que eu não lembro, acho que era Google Books, sei lá como é que fala. E tem um bom trecho disponível lá para quem quiser dar uma conferida e se interessar comprar o livro aí, ajudar a tia, né? Enfim. Eu fui... E é isso. Se você quiser dar um Google, se você procurar na Amazon, na Submarino, nas Americanas, você vai encontrar também. Você tá tão chique que eu fui procurar o seu livro pelo seu nome. Eu achei assim, vai aparecer Malu Mader, Malu Magalhães. E não é que apareceu Malu Horácio? Aparece eu me dou o Google de vez em quando. Que chique. Mentira, mas você da Google aparece minha pessoa. Eu fico feliz, tá? Muito feliz. Temos mais uma pergunta aqui para que vocês respondam para nós, inclusive, e para os nossos ouvintes aí, para quem quer ingressar nesse mundo da escrita aí, quem quer ser um escritor. Vamos falar assim de fantasia, né, que é o foco hoje aqui. Qual a dica que vocês dão aí pra gente? Bom, leia muito. Essa é a dica número 1. Pra você escrever bem, tem que ler muito bem. E também eu acho que uma coisa que eu não tive no começo da minha carreira e que eu tive depois e que eu acho que ajudou muito, e aí não seria especificamente só pra fantasia, mas ter alguém que faz a leitura crítica do seu trabalho, eu acho que é algo que ajuda muito, ter um profissional mesmo, né? Não o seu amigo, a sua mãe. Ter um profissional que faça a leitura crítica do seu trabalho, acho que traz uma visão diferente, um amadurecimento para o seu texto. E eu acho que faz toda a diferença aí no trabalho. É claro que não é um requisito obrigatório, né? O seu texto, se você não tiver... custa caro, né? Você contratar alguém para fazer uma leitura crítica. Então é claro que se você não tiver o recurso, não desanime. Continue trabalhando o seu texto, publique da mesma forma, se você se sentir confortável para isso. Mas se tiver oportunidade, eu acho que é algo que ajuda bastante o escritor iniciante a ter uma visão mais comercial do texto dele, como melhorar a escrita dele e, enfim, melhorar como escritor. Realmente. Faço das suas palavras as minhas. Mas o que? Uma coisa que eu também gosto de fazer um adendo é que geralmente a maioria dos escritores, assim, das pessoas que eu conheço que gostam de escrever, que têm vontade de escrever histórias, elas ficam assim, eu não sei por onde começar, entendeu? E eu tive muito essa dificuldade. E hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha quando eu comecei. Hoje em dia, se eu fosse começar um livro do zero, como eu já tenho ideias para outras coisas, assim, outros projetos futuros, assim que eu acabar Os Guardiões, escrever primeiro, ambientar, né, todo o universo. Você começa, por exemplo, pelos personagens. Fulana de tal, por mais idiota que isso vá parecer, isso ajuda muito, porque eu tirava tudo do acervo da memória. E o acervo da memória às vezes é muito falho. Então, às vezes, muitas das vezes eu tenho que voltar para poder ver o que eu escrevi, para poder ir lá na frente e fazer com que aquilo encaixe, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que escrever, não é uma coisa que a gente vai... Tipo, o que eu escrevi agora não é a mesma coisa que eu escrevi, tipo, há um ano atrás. Eu não vou lembrar direito
todos os detalhes do negócio que eu escrevi 1 ano atrás, certo? Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de organização, assim. Começar pelo básico. Os personagens, nome do personagem, característica física, um pouco da história dele, entendeu? Aí, no universo, a mesma coisa. O universo, qual é o nome do universo? Tal. O que tem no universo? Tal, tal, tal. Entendeu? Por mais simples que seja esses tipos de ficha técnica, elas são extremamente importantes. Porque aí você meio que tem o seu próprio Google da sua própria história. Entendeu? E isso facilita muito. Isso facilita muito, principalmente para uma pessoa que está tendo dificuldade de escrever. Tipo, a pessoa que fica assim, eu tenho a história, eu sei o que eu quero escrever, mas eu não sei por onde começar. Isso ajuda. A construção e a organização do mundo que você está fazendo, isso ajuda muito na hora que você for finalmente colocar no papel, entendeu? Até para você estar mais ambientado com a sua própria história. Então, assim, a minha dica para quem aí quer começar, principalmente no mundo da fantasia, onde exige muito da gente em termos não só de escrita, de narrativa, mas de pontas, digamos assim, pra gente não deixar pontas soltas e pra gente construir uma mitologia boa, uma mitologia sem falhas, né? Então é importante. Isso aí. Muito bom. Gostei. Eu ainda complemento dizendo que muitas vezes as pessoas, quem tem interesse em livros de fantasia, ou escrever uma história de fantasia, fala assim, como é fantasia, eu posso escrever tudo que eu quiser, tudo que me vier à cabeça eu posso escrever. Mas esquece que todo texto e toda história tem que ter uma coerência, uma coesão, né? E a gente sempre toda ideia parte daquilo que já existe, que a gente já viu, experimentou e conhece. Né? Então, mesmo que seja um mundo fictício, personagens que nunca existiram, a gente sempre parte desse princípio. Né? E aí a mimesis, a verossimilhança, ela acaba cooperando para a construção de toda a obra. Né? Então, vamos para as despedidas, né? Vamos para o TCC. Vamos para o TCC. Ai, fiquei nervosa já. Gente, eu acabei de passar por um TCC, muito recente, dezembro. Calma, não me deixa nervosa, não me lembra disso. Vamos então para as considerações finais. Deixem as mensagens, né, que vocês querem deixar para os nossos ouvintes. Deixem rede social, para quem quiser conversar com vocês, encontrar vocês. Se quiser deixar também a conta do banco, né? Também pode deixar, vai que alguém, né? Vai que alguma alma quer nos financiar aí, né? Mas é isso. Deixa essa mensagem final pra galera e onde podem encontrar vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer vocês pelo convite, agradecer quem está ouvindo. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. E pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, é Graciele Ruiz. Instagram, Facebook, Twitter, até no Wattpad tem alguns textos meus lá, se vocês quiserem ler, alguns contos. Também tem os links de todos os meus livros nas minhas redes sociais, talvez fica mais fácil de achar. Então só me procurar aí, Graciele Ruiz. Eu sempre respondo as mensagens, só me mandar lá, a gente bate papo. Legal. Bom, no meu caso também. Eu vou deixar uma mensagenzinha fofa, né? Porque geralmente eu sempre acabo assim, zoando as coisas, mas enfim. Uma mensagenzinha fofa que eu tenho hoje pra dizer, assim, principalmente pra quem quer começar a escrever e pra quem é leitor e tá meio que querendo se descobrir, sabe? É bom a gente sempre ter em mente que se a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tá sempre de férias, né? Digamos assim. Então, se você gosta de escrever, se você sente que aquilo é uma necessidade muito grande na sua vida, faça, entendeu? Independentemente do quanto de energia ruim você vai receber de outras pessoas ou da falta de incentivo que você vai receber. Sempre vai ter alguém para poder apreciar seu trabalho. Sempre vai ter alguém para te dizer, continua. Então, continua, porque eu tive pessoas que disseram para mim, continua. E isso foi muito importante. E hoje em dia eu me sinto completamente motivada, apesar das dificuldades, apesar de como é difícil você se tornar conhecido no âmbito nacional. É importante a gente
persistir, né? Persistir os nossos sonhos e acreditar que vai dar certo, porque um dia vai. E é isso. Enfim, vocês podem me seguir nas redes sociais, eu tenho um bookstagram, @livrosdemalu_. Eu posto umas coisinhas ali sobre os livros que eu gosto mais. Posto também coisas a respeito do meu livro. Tem um perfil também no Wattpad, onde eu publico uma fanfic e eu tenho um capítulo de um conto meu, um conto que se passa no universo de Galápagos, só que 1500 anos antes da minha história. E ele é independente, quem nunca leu meu livro consegue ler ele e entender. Então quem quiser dar uma conferida também, chama Um Conto Guardião, A Maldição de Manem, peraí, caramba. Esqueci o nome da minha própria obra, gente. Porque eu tô nervosa. Porque eu comecei a olhar pra minha pessoa na câmera e eu fiquei nervosa. A Maldição de Manem Amon. Enfim, tá disponível lá o primeiro capítulo. Espero conseguir publicar novos em breve, né? Enfim, é isso. Quem quiser também bater papo comigo, só me mandar lá no Instagram. Às vezes eu demoro a responder, Thiago que o diga, mas eu sempre respondo, tá? Eu sempre respondo. Não é por falta de coisa, não. É por falta de tempo, às vezes, entendeu? Enfim, mas eu tô sempre lá. Pode me mandar mensagem, tá bom? É isso. Um beijo, agradeço aos ouvintes, a todo mundo aí que ficou com a gente. É isso. Obrigada. Muito bom. E ela responde sim, tá, gente? Ela demora, mas ela responde. Eu respondo e eu sou fofa, tá? Eu não sou fofa, eu sou legal. Então, agradecendo aqui a vocês duas, ao Igor também, mas especialmente a vocês duas, que são autoras nacionais, que eu tenho um carinho enorme. A Graciele, a gente já sabe, né, Igor? Já de longa data, já aqui no Papo Nerd, a gente já fez vídeo do livro dela, já fez sorteio do livro, já mandou livro autografado para leitura. O meu tá guardadinho, rapaz. Então, é muito bom, cara, assim, ter esse contato, porque ajuda a gente a se inspirar, né? A gente tem como base essas pessoas assim que a gente tem contato, a gente se espelha, né? A gente pode se espelhar nessas pessoas, nessas autoras, e a gente pode tirar muito proveito, cara. A gente pode absorver muito, a gente pode aprender bastante com elas. A Malu, cara, eu conheci, foi no BS Geek 2018. Cheguei lá tranquilinho para poder pedir um autógrafo lá da capa, tava divulgando ainda, não ia nem sair. Eu levei tipo cards, assim, né, com apresentações então, de personagens e sinopse. Você é de onde? Ah, sou de Itaperuna lá. Eu falei, como é que é? Hein? Itaperuna? Esse livro é de que? Ah, de fantasia. Fantasia, Itaperuna. Minha nossa mãe. Então, assim, é um carinho especial, cara. Tanto é que a gente acabou ficando amigos, né? Tá aí, a gente tá juntos sempre aí, conversando, eu enchendo o saco dela, ela enchendo o meu saco, então tamo aí. O bacana, cara, é isso, é você ter contato, né? Eu acho que isso aí é muito bom, isso ajuda bastante, tanto para quem quer começar agora, né, como para quem já está aí no mercado, né? Então, estou muito contente, muito agradecido por vocês aceitarem o convite. O Malu já é de casa, né? Tá aqui toda semana com a gente aqui, né? Você já tá enjoado na minha cara. Não, mas verdade. Também, né? Hoje foi um papo jabá aqui também, né? E, Graci, muito obrigado por você ter aceitado o convite e volte sempre que puder, tiver disponibilidade aí para conversar mais sobre livros, filmes, que tiver aí. E quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram, Thiago Moura, TM, hashtag apoie a literatura nacional. Muito bom esse papo, gostei pra caramba, né? A gente até demorou um pouco a fazer o novo episódio literário, então eu quero agradecer Graciele Ruiz, direto do Canadá, conversando aqui com a gente, que chique, né? Desejar todo sucesso no seu projeto, com certeza o Papo Nerd está apoiando lá, né? E dizer que eu já li o seu primeiro livro, inclusive, né? E quero agora conhecer toda a sequência,
Tá? Muito obrigado, seja bem-vinda, volte mais vezes para participar conosco, tá bom? Malu, né, que já é de casa, né? Obrigado mais uma vez. Estou terminando de ler o seu livro. Em breve vamos conversar sobre ele. Então quero te agradecer Thiago, né, mais um episódio, e para toda a galera que está ouvindo a gente, né, que gosta de ler, que gosta de literatura. Quero dizer que nem tudo que vem lá de fora é bom, né, assim como muita coisa aqui da nossa terra, né, são excelentes, de extrema qualidade, e muitas vezes nós precisamos acabar com o preconceito com os novos autores, né? Eu não conheço, nunca ouvi falar, não vou ler. Experimente, se dê a oportunidade e vão descobrir muitos talentos. E quem sabe, né, depois dessa leitura, possa ser incentivado, né, a também produzir os seus próprios textos, seus próprios livros, né? Hoje nós temos tanta facilidade para isso e pouco reconhecimento, né? No mais, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Se quiserem conversar com cada um de nós, os links das nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio. É só procurar a gente lá que com certeza vamos falar com todos. E no mais, aquele abraço, boas leituras e não deixem de acessar o site lá da Catarse e conhecer o projeto da Graciele Ruiz, assim como a editora Viseu e os Guardiões e a Era das Trevas. No mais, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Oi, aqui é a Graciele Ruiz. E eu esqueci minha frase. Faz parte. Normal. Se eu errar, tudo bem? Vocês cortam? Vai ficar assim mesmo? Sim, com certeza, a gente corta. Não, é assim. O editor é um trollador. De fato. Tem vezes que ele fala que vai cortar, ele não corta e ainda coloca um função de meme no fundo. Mas acredito que ele não vai fazer isso com você, não. Não. Sou eu agora, né? Posso tentar? Eu esqueci de novo? Posso tentar a minha frase? Pode tentar. Você pode tentar de novo. Tá, eu ia falar uma frase do Senhor da Luz, mas eu preciso lembrar ela. É muito difícil isso. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos pro script. Agora... a próxima agora é... Cri. Eu me embolei aqui porque eu ia fazer a pergunta que o Igor já tinha feito. Eu ia fazer que ele já tinha feito. Errou! E eu ia deixar uma frase aqui... Não, sem frase hoje, sem frase. Ele é fácil. Esse podcast foi editado por Livro, Caneta e Café.